Olá, guardiões! Eu estou aqui hoje para o nosso terceiro vídeo da série Amor Responsável. E o tema que nós vamos falar hoje é Amar é uma decisão. Vou repetir porque é muito forte, né? Amar é uma decisão. Fico pensando assim para a gente responder a seguinte pergunta: o amor acaba? E aí, pensando nessa resposta, eu quero dar aqui minha humilde reflexão a respeito dessa frase: o amor acaba. Eu penso que ele não acaba. O que muda é a nossa escolha de continuar amando ou não. Eu acredito que dentro de nós existe uma fonte e uma fonte de amor que nós é quem autorizamos se essa fonte jorra ou não. É a nossa decisão. E de repente eu estou com alguém e eu não quero mais que ele beba dessa água. Eu vou lá e fecho a fonte. Automaticamente o amor vai acabar. Por quê? Porque eu decidi fechar a fonte. Mas se eu escolho, por exemplo, a não parar de jorrar, se eu tenho a decisão de amar, a fonte não vai parar de jorrar. Às vezes as pessoas confundem o amar com um sentimento, amar a paixão, amar aquele amor platônico. E eu acredito que o amor ele vai amadurecendo. E quanto mais você decide amar, mais você torna o amor maduro. Olhe para uma mãe para vocês verem. A mãe, ela tem, eu já tenho aí 2 filhos e eu sei bem como é. A criança acorda de madrugada chorando, chorando, chorando. A mãe tem que acordar junto com o pai, tem que ir lá pegar a criança, colocar no colo, dar remédio, colocar a barriguinha no peito, esquentar a barriguinha. Isso não é um exercício fácil, isso cansa. Mas a mãe e o pai estão decididos a amar e eles levantam e vão lá e ficam com aquela criança até ela se acalmar. E por que que no meio da noite o pai e a mãe não falam assim, ó, desisto dessa criança? Porque ele já está decidido a amar aquela criança. Você pega, por exemplo, um casal, quando não existe essa decisão de amar, qualquer vento que bate vira uma tempestade, porque a pessoa não está decidida a amar. E aí na hora que bate a tempestade já começam as dúvidas, será que é isso que eu quero? Será que eu quero continuar nesse relacionamento? Eu podia separar, eu não aguento mais isso. E aí ela não enfrenta a tempestade porque ela não está decidida a amar. E amar, meu povo, tem hora que a tempestade chega, tem hora que as pessoas que estão ao seu lado vão falar coisas que vão te ferir, vão te sangrar muito mais do que no corpo, vão te sangrar na alma. E aí, se você não estiver decidida a amar, você não suporta ficar nessa tempestade. Muitos pulam do barco, muitos fazem o outro pular do barco, porque ainda não estão decididos a viver essa experiência de amor. E eu não estou aqui falando que você tem que ser escravo de situações que só te prejudicam, não. Você tem que avaliar, você tem que ter essa maturidade em avaliar. Essa pessoa, eu quero decidi-la amar ou não? Esse trabalho, eu decido amá-lo ou não? Porque se você não fizer essa reflexão antes, a vida se torna algo muito ruim. É como você entrar numa jornada, numa viagem, onde o tempo inteiro você está preocupado porque você não sabe para onde que você está indo. Então, quando você decide para onde eu vou, não, eu vou para esse lugar. Aí a jornada, não importa a tempestade que vem, você tem o alvo, você sabe para onde que você vai. E é a mesma coisa na experiência de amar. Amar é uma decisão. Eu vou para cá, eu vou amar essa pessoa. Uma mãe e um pai não têm a escolha, né? Entre aspas, de querer amar um filho. Por isso eles pagam o preço para amar essa criança. E aí quando crescem, você pega as prisões. Quem, na maioria das vezes, quem tá lá visitando aquele cara que matou, aquela pessoa que roubou? A mãe. Por quê? Porque a mãe decidiu amar. E essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. É preciso se perguntar: eu quero me decidir a amar ou não? Eu quero tomar essa decisão de ir em frente, de mirar o alvo e não sair do rumo do alvo ou não? Porque às vezes a resposta vai ser dura e você vai dizer: não, eu não decido amar isso que eu estou olhando. E aí você tem que mudar a rota. Mas se você também dizer assim, no caso de escolher, decidir, não, eu vou amar esse alvo,
E aí você vai mirar esse alvo e não importa a tempestade, não importa as dificuldades, você vai continuar caminhando rumo ao alvo, direcionado, focado. E aí você vai perceber quando você chegar muito próximo ao final da sua vida, que a melhor escolha que você fez na vida foi decidir amar aquilo que verdadeiramente importava. Não falta amor, falta amar, coragem e avante.